boa tarde para você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta quarta-feira, trazendo sempre as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o Barbinha da TV Câmara, o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todo mundo que tá ligadinho aqui na TV Câmara. Para quem gosta de informação, o programa hoje tá muito bom, hein, Vera? Muito bem. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lourenço. Lourenço, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, hoje é meio diferente. Deixa eu vir aqui, ó. Então, deixa eu vir aqui. Aqui, aquele nosso soquinho maroto, cadê você? Aê, o nosso soquinho maroto, a diferença tá mais em cima aqui, Luizão. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa a hora de hoje falando do São José Esporte Clube. Terminou a primeira fase da Copa Paulista, São José se classificou em primeiro dentro do grupo 4, terminou em segundo na classificação geral da competição. E para falar deste São José, que agora tá só tranquilão, aguardando o seu adversário das quartas de final da Copa Paulista, está a 4 jogos de voltar ao cenário nacional do futebol. A gente recebe aqui o diretor executivo do São José Esporte Clube, o Rodrigo Pastana, está com a gente. Pastana, obrigado pela sua presença aqui, é um prazer te receber aqui no Hora do Esporte pela primeira vez. É um grande prazer também poder vir aqui e falar um pouco do São José. Maravilha. Pastana, para a gente começar esse bate-papo, uma imagem que, para mim, é emblemática, mediante toda essa circunstância, até esse preâmbulo que eu fiz. São José cumpriu o seu objetivo da primeira fase, que era se classificar direto, terminou em primeiro, avançou direto para as quartas de final. Você pega a classificação geral da competição, o São José é o segundo melhor, poderia ter sido o primeiro se vencesse a partida, e ao final da última rodada, o São José terminou no empate com o São Caetano e no apito final aconteceu isso aqui. Solta pra gente, tela cheia e com áudio, Rodrigo. Muito bem, deu para a gente ouvir aí, o time foi vaiado ao final do jogo, da última rodada. Para muitos, você terminar em segundo geral de uma competição seria motivo de fogos, seria motivo de alegria, time classificado. Queria saber do gerente de futebol, gerente executivo de futebol, experiente na carreira, por que isso está acontecendo? Por que o torcedor, esses 2.500 que estavam no Martins Pereira sábado passado, por que vaiaram? Por que, pelos comentários que a gente vê, os torcedores não acreditam nesse São José, Rodrigo? Isso vem do passado, né? O passado recente, acho que o São José machucou um pouco a torcida, é uma torcida que vem aí de anseios de acesso e de conquistas que não aconteceram. Eu vejo como uma situação normal, entendo que o nosso trabalho foi bem feito, que até agora o planejamento foi cumprido. E eu espero que a torcida, mesmo com essas vaias, continue vindo ao estádio e prestigiando o time que é da cidade, o time que ela tanto ama, enfim, porque nós estamos jogando junto. Rodrigo, você está acostumado com o futebol, altos e baixos, problemas, alegrias, frustrações e conquistas, tudo mais. Eu sei que você acorda todo dia cedo querendo ganhar, querendo vencer, querendo fazer o correto pelo São José ou pelo clube por onde você passa. Machuca ao final de uma rodada onde vocês conquistaram a segunda posição geral da competição, o objetivo inicial, que era terminar em primeiro, machuca ouvir essas vaias? Não, de forma alguma. Nos dá alegria, na verdade, de ver o torcedor comparecendo, de ver o torcedor participando de forma ativa, mesmo que seja com crítica, mas não dá nenhuma tristeza, não dá assim a alegria de ele ter participado, de ele ter prestigiado, de ele ter cantado até esse minuto final. Então, assim, é isso que a gente espera daqui para frente. Estamos agora numa fase decisiva e a gente precisa do apoio deles. Paulito, Rodrigo Pastana está com a gente. Pastana, obrigado pela presença. E justamente em cima desse sentimento do torcedor também, né? Eu acho que essa vaia, talvez ela tenha até surgido por causa do contexto da postura, né? Talvez o torcedor que esteve aquele dia no estádio, vendo o jogo contra o São Caetano, com aquela expectativa, não viu dentro de campo o time correspondendo a essa expectativa que foi criada pelo favoritismo do São José dentro desse jogo, né?
E eu acho que o São José talvez tenha oscilado contra o Santo André também, naquela derrota fora de casa, momentos que o time acabou passando um pouco dessa desconfiança para o torcedor. Na sua visão, até que ponto essa postura pode ter impactado nisso e até que ponto isso precisa ser corrigido também para o mata-mata agora? Não, a questão de correção, ela é uma rotina semanal nossa, né? Nós fizemos bons jogos também, não vamos nos ater só a esse jogo, nós fizemos bons jogos contra Santo André, contra o próprio São Bernardo, um jogo até muito mais difícil. O São Bernardo, diferente de nós, e aí eu não estou falando só do torcedor, mas também da imprensa, teve uma postura completamente diferente, com o Rui Sacramento e seus jogadores, aplaudiu, mesmo ele perdendo do Santo André na última partida, aplaudiu e disse que isso foi uma conquista. Infelizmente, aqui não há esse tipo de reconhecimento, pelas frustrações passadas, e de verdade é normal, o torcedor é passional, ele tem sim direito de reclamar, tem direito de querer um time melhor, um time mais vibrante. Foi isso que a gente tentou fazer durante o campeonato inteiro, por isso mesmo da segunda colocação no geral. Eu tenho certeza que a gente cumpriu com um papel que deveria para um time formado há tão pouco tempo. Nós tivemos aí 30 dias de preparação, 30 dias para montar o elenco e eu tenho certeza que esse time ainda vai longe. Pastana, em cima disso que você falou, você, executivo de futebol, que está diretamente com os jogadores, inclusive a última vez que eu estive no treino, você estava lá junto com os caras, você está acompanhando, você está de perto, faz parte da sua função. Você está satisfeito de fato com aquilo que você vê? Porque assim, o torcedor, de modo geral, ele só vê os 90 minutos, 90 minutos mais acréscimos. A gente consegue ver ali uma fração de treinamento quando é aberto. Não tem mais aquela relação que tinha antigamente, a gente entende tudo isso. Então, as críticas, elas acontecem, as vaias acontecem mediante o que acontece nos 90 minutos. Você, no dia a dia, conhecendo os jogadores, conversando aquele pé de orelha com os caras, sabendo das coisas que a gente não sabe, das dificuldades, as nuances que acontecem na vida dos jogadores, você está satisfeito com o que foi produzido até agora pelo São José, independente de números, mas devido à realidade? Sim, com o trabalho eu estou muito satisfeito. A nossa comissão é uma comissão que trabalha arduamente por detalhes, por ajustes. É claro que a gente teve alguns percalços aí, na linha de 4 a gente perdeu o Dutra durante a competição, o Martinelli também. A gente teve a alteração aí do Fernando, do Jefferson Lima, desculpa, que machucou o pé. Acabamos tendo uma grande surpresa, e essa mérito total do Wilson, né, que trouxe o Tomás Carvalho para 5, e ele dirige o jogo, né? O volante é isso, para dirigir o jogo, e ele dirige o jogo muito bem, foi uma grata surpresa. E aí, infelizmente, a gente teve alguns problemas de incômodos musculares, de lesões, tal, que é normal por pouco tempo de trabalho e por não conhecer todos os atletas e o lastro que ele tem desde o início do ano. Isso acontece naturalmente, tivemos boas surpresas, como, por exemplo, Maurício, que não jogava há um ano e fez 2 boas partidas, né? A gente até ficou surpreso pelos números físicos do Maurício, com 37 anos. Então, é uma consequência daquilo que a gente planejou, e eu tenho certeza que daqui para frente a evolução vai ser natural também. Paulo? Perfeito. E justamente, né, trazendo esse olhar do dia a dia ali do jogo também. O Wilson Júnior termina essa primeira fase com 70% de aproveitamento, né? Até mesmo contrariando ali o retrospecto da carreira, que durante a apresentação dele ele foi muito questionado, né? Então ele entrega esse resultado, conquista o objetivo do time. Mesmo assim, vem aquela pergunta, né? O Wilson Júnior continua não sendo unanimidade com a torcida ainda acha que o time não apresentou o desempenho que esperava, e aquela questão dele ter vindo por causa da amizade com você. Até que ponto também, né? Você escuta isso no dia a dia, você, o Wilson Júnior ali? Eu, na verdade, não escuto, porque eu não observo nem escuto muito o exterior. Eu não deixo o exterior entrar nas minhas decisões, nem para dentro do vestiário ou do CT, por exemplo, que é onde a gente está, onde a gente tem a nossa rotina diária. E assim, como dizia o velho, a unanimidade é burra. Nós não teríamos unanimidade aqui. Nós não estamos nesse patamar de contratar unanimidades. Então, assim, pode ter certeza que todo mundo que está lá trabalhando está analisando bem. Foi muito discutida não só a contratação do Wilson, como a contratação de alguns da comissão, de alguns membros da comissão, de alguns atletas que aí chegaram. E quando a gente tem essa divisão de tomada de decisão a várias mãos, a chance de erro é menor. E foi isso que a gente fez, tentar minimizar o erro. Você acredita que, independente do que aconteça na Copa Paulista,
seja eliminado nas quartas de final ou seja campeão, conquiste o objetivo. O Wilson Júnior, você acha hoje que é um técnico qualificado para a Série A2? Com certeza ele tem qualificação para ser o nosso treinador na A2. Nós estamos sobre julgamentos ou sobre avaliação todos os dias. Isso eu falei ontem até para amigos da imprensa de vocês e repito, nós não viemos aqui para passar o resto da vida no São José. Nós viemos aqui para elevar o nome do São José, ter conquistas e ter resultados. Tendo resultado, tudo fica mais fácil. Então, até para acabar com essa discussão, mediante as suas palavras, se o Wilson conquistar o objetivo do São José, que é ser campeão, é a palavra de vocês desde quando assumiram e não seria diferente de outra. O Wilson sendo campeão, ele vai ter uma chance do São José na Série A2. Aí é se ele quiser, né? Porque aí claro, ele tem o contrato até o final da Copa Paulista, então aí também fica sobre a avaliação de ambas as mediante partes. que vocês vão oferecer para ele também. Exato. Então tá. Então, na visão do executivo de futebol, hoje, alcançando o objetivo na Copa Paulista, ele pelo menos terá a chance de permanecer na Série A2. Exato. A continuidade sempre é benéfica. E a gente, ao término da Copa Paulista, vai fazer essa avaliação e tomara, com a conquista da Série D e com os objetivos realizados, ele fique para a Série A2 também. Rodrigo, uma outra questão que a gente observa, a gente faz rádio lá, a gente faz o programa aqui também, a gente observa o torcedor falando e a gente também observa vendo os jogos. O São José, principalmente no segundo tempo, me parece que fisicamente ele dá uma caída na segunda etapa. Para o executivo de futebol do São José, como é que você vê essa situação e se você concorda que realmente o time dá uma caída no segundo tempo? Eu vejo mais como uma estratégia de jogo mesmo. Nós somos muito impositivos, né, no primeiro tempo, a gente marca muito alto, então assim, e como é um bloco, né, não é que o atacante marca alto e o defesa fica baixo. São blocos, são 3 blocos ali que marcam alto e a intensidade nossa é bem alta mesmo. Nós temos um elenco enxuto. Então, isso, é claro, nos causa alguns problemas durante a competição, principalmente nesse início, porque nós fomos formados aí com 30 dias somente, né? Não tivemos uma longa preparação. Agora a gente já vai ter mais 3 semanas e isso melhora muito. Você falou de estratégia, então é aquele negócio, ou você mata o jogo no primeiro tempo, ou no segundo tempo você corre risco. É mais ou menos assim, mas assim, não é nem a questão de marcar o jogo, mas é não deixar o adversário jogar, tentar controlar um pouquinho mais, e aí no segundo tempo você ter um pouquinho mais de posse, aí é uma estratégia um pouco diferente. Não que essa seja a tônica agora do mata-mata, mas era a tônica do grupo de classificação, porque a gente realmente precisava pontuar. Agora não, agora é mata-mata, agora você tem que ter alguns cuidados, então assim... creio eu que ele vai alterar um pouco isso. Então, teoricamente, o torcedor pode esperar que, em princípio, o time estará, entre aspas, mais inteiro para a segunda etapa, já porque muda a dinâmica e também mudam os adversários. Exatamente, exatamente. Muito bem. Paulito? Perfeito. E dentro dessa questão, né, Pastana, a gente consegue observar, pelas entrevistas que você dá também, o trabalho do dia a dia, que você é uma pessoa com muita convicção, né, naquilo que você faz de estratégia, de planejamento. E quando chega agora essa segunda fase, o mata-mata, né? Dentro desse planejamento que foi realizado, como que você enxerga o São José a nível competitivo? O São José a nível competitivo chega para poder realmente brigar por esse título, chegar na final? Sim, chega. Frisando que a convicção não pode se tornar teimosia, né? Então eu procuro dividir realmente as decisões. Pastana é teimoso ou não? Então, por isso, eu divido bastante as decisões para que não deixem eu me tornar um cara teimoso. Essa é a verdade. O líder teimoso, ele acaba tendo muitos insucessos, né? Como eu tive mais sucesso na carreira, acho que penso eu que não seja um cara teimoso. E aí a gente tenta dividir isso para que a gente tenha melhores resultados. Desculpa, você perguntou sobre a... Nível competitivo, né? O São José chega para cumprir esse objetivo. A gente chega com igualdade com os favoritos. Aí a gente sabe que, claro, tem Noroeste e Primavera que vem com uma folha alta já de A1, com alguns jogadores do Paulista da A1. Tem o Juventus que investiu bastante, né, significativamente, e já declarou que quer também a Série D como nós. Então, assim, eu acho que esses 4 times aí são os grandes favoritos e vem o Linense, que é do grupo Belintani, muito bem treinado pelo Peixe, né, um time já maduro, mais experiente do que o time da A2, um time melhor formado, que também é um grande concorrente. Pastana,
Contratações. Muito se falou, né? Agora, segunda fase, os times podem até anunciar 4 nomes. Você me corrija se eu estiver errado, 2 já estão muito bem encaminhados, é só questão burocrática, em princípio. Isso. E essas outras 2 vagas em aberto, vocês estão correndo atrás do mercado, pretendem, ou só vai contratar se for muito pontual? Como é que está essa situação? Não, nós já tínhamos mapeado, né, o mercado. Infelizmente, houve uma mudança aí na Série C. A Série C era para ter acabado nesse final de semana, só se encerra no próximo final de semana. Então, algumas equipes que nós estávamos monitorando já saíram do nosso mapeamento. Então, nós já contratamos 2 jogadores e devemos fechar as outras 2 contratações até sexta-feira. Provavelmente nós teremos os 4. Que é a data limite sexta-feira. Até porque a gente não tinha o elenco inchado, a gente já tinha contratado o Natan por ter perdido o Dutra durante a competição. Escrevemos alguns garotos da base também para que fosse preenchidas as 26 vagas e a gente deve contratar as 4 peças aí que vêm para nos ajudar na fase final. Eu sei que nomes você não vai falar, eu entendo, perfeito, mas é minha obrigação perguntar. Pelo menos posição dá para dizer? Eu prefiro não ainda, porque eles nem se apresentaram, ainda tem que fazer exames médicos. Vamos mudar a pergunta, então. Onde o São José está mais carente? Olha, eu não acho que a gente tenha grandes carências. Eu acho que a gente precisa manter o nível. Como vocês mesmos falaram aqui, a gente precisa manter o nível. Não só de 45 minutos, mas durante 90, 100 minutos. E aí vem aquela máxima também que tem nas quartas de finais, que é daqui a pouco você ter um goleiro, né, principalmente com o problema do João Lucas, que está com uma contusão um pouquinho grave, de a gente ter um goleiro aí que pegue pênalti, que seja mais agressivo, e a gente tem que usar todos esses artifícios. Muitos acham que não, mas eu não sou teimoso, mas eu sou detalhista. Então, assim, talvez a gente traga também mais um goleiro. Jogadores que chegam para ser titulares ou para brigar por posição? Não, chegam para brigar por posição, porque o nosso elenco já é qualificado, mas chegam para brigar no nível mais alto mesmo, para poder ocupar uma vaga no time titular, entre os 11. Maravilha. Só que aí quem decide não sou eu. Maravilha. Paulito, desculpa, monopolizei a entrevista, fica à vontade. Imagine, dessas variáveis aí de contratações, né? Falam muito do goleiro, mas do homem-gol também, do cara com o perfil mais decisivo ali, isso tá no radar? O homem-gol eu já adianto que não vem. Nós confiamos bastante no Neto, no João Guilherme e também no Café. Então, assim, são esses 3 que vão conosco até o final. Perfeito. E sobre as contratações e perfis, né? Acho que tem muitas variáveis, assim. O que você leva em consideração na hora de poder escolher também? Que eu acho que são muitos jogadores mapeados. Como que você filtra? Para esse momento, a gente filtra em lastro mesmo, em passado recente. Se o cara disputou momentos decisivos, onde que ele estava jogando, se ele está bem fisicamente, se ele já jogou com alguns dos atletas que aqui estão para ter uma certa facilidade de adaptação. Tudo isso a gente costuma analisar bem. Perfeito. Rodrigo, para a gente finalizar, a gente tem mais apenas um minutinho. Queria que você falasse de jogos treino para o São José nesse período do play-in, né, que o São José e mais 3 equipes estão só observando os adversários e a definição de quem vão enfrentar nas quartas de final. Me corrija se eu estiver errado, já tem um jogo treino acertado para a próxima terça-feira contra o Tigre do ABC, o São Bernardo Futebol Clube, que joga a Série B. Vocês estão tentando mais um time e esse time seria o Red Bull Bragantino. É essa a situação? É essa a situação. Nós não obtivemos a confirmação ainda para o dia 5. No sábado, por se tratar de recém-fechamento de lista, né, que é na sexta-feira, a gente optou por fazer um coletivo. Na terça-feira, nós fazemos um jogo-treino contra o São Bernardo lá em Atibaia e nós estamos tentando trazer, como você falou, o Red Bull aqui, né, mesmo que seja uma equipe de G2, né, que a gente chama, G2 ou G3, para fazer um jogo-treino no sábado, dia 5. São Bernardo, ele vem, até onde você sabe, ele vem com a equipe principal, mescla? Sim, eles estão se preparando, estão com um treinador novo também, Vinícius Bergantini, na Série B, e nós vamos treinar com a equipe principal. Qual seria o plano B caso não dê certo o Red Bull Bragantino? Nós estamos tentando um clube do Rio e um clube também de São Paulo. Entendi. Maravilha. Rodrigo, eu queria ficar mais 200 horas aqui contigo falando sobre o São José, porque o papo realmente é bom, o papo fluiu. Quero te agradecer a disponibilidade, eu sei da correria de vocês. Obrigado pela sua atenção aqui com a equipe do Hora do Esporte e já fica o convite para uma próxima, quem sabe, para comemorarmos
o acesso à Série D do Campeonato Brasileiro, por que não? Obrigado, eu estou sempre à disposição, adoro falar sobre o São José, adoro falar sobre futebol, é a minha vida, então assim, sempre que vocês me convidarem, estarei aqui. Maravilha, obrigado. Conversamos com o diretor executivo do São José Esporte Clube, o Rodrigo Pastana, que agora vai correr para contratar jogador para o São José. Que beleza. A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí. Já já a gente volta com informações do basquete e também do futebol feminino. Vai jogar daqui a pouquinho, não sai daí, já já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar de basquete. Amanhã o São José volta à quadra no ginásio Lineu de Moura para a 7ª e última rodada desta fase de classificação do Campeonato Paulista, que vai definir os confrontos dos playoffs de quartas de final da competição. E é jogo importante, é clássico, é contra o Pinheiros, que não vem bem aí na competição, vem de 6 jogos, apenas uma vitória, conquistou apenas uma vitória e 5 derrotas. O São José soma 2 vitórias e 4 derrotas e sabe que a partida de amanhã pode ser importante em relação ao término da classificação, que o São José pode ficar até na 4ª posição, dependendo aí de vencer a equipe do Pinheiros e torcer por uma derrota do Paulistano contra o Basquete Osasco. Osasco Basquete, que ainda não venceu na competição, Paulito. A bola sobe amanhã às 7h30 da noite no Caldeirão do Seu Lineu, com provável presença dos americanos que devem estrear amanhã, Paulito. Todo mundo tá querendo que esse visto dos americanos seja liberado logo, né? Visto demorado, nunca vi o visto foi liberado. Desculpa, foi liberado? O visto foi liberado, já o Ministério do Trabalho, a Polícia Federal, todo mundo já liberou. Agora é uma questão de dar entrada na documentação na Federação Paulista e, pelo que se sabe, o trâmite para isso acontecer é tranquilo. São José deve estar fazendo isso hoje e amanhã eles devem estar aptos para o jogo. Ninguém vai deportar nossos americanos, então Não. que beleza. Então tá bom, então. Acho que, sem dúvidas nenhuma, eles se tornam um espetáculo à parte, né? E é bacana eles chegarem justamente nesse jogo, porque já vinham treinando com o elenco, então eu acho que essa questão de conhecer os companheiros ali no dia a dia, isso vem acontecendo, mas uma coisa é na hora que a bola sobe, né? E quando você tem o jogo mesmo, essa questão do ritmo, de movimentação, entrosamento, tudo modifica. E pegar um confronto como esse, que é Pinheiros, que é um confronto mais igualitário, porque durante o campeonato os meninos, junto com os novos contratados, né, o Paulo Schor e a galera, conseguiram entregar boas atuações, mantendo o São José em nível competitivo contra adversários que eram mais qualificados. E agora você chega num contexto diferente, num contexto que o São José ele tá com o jogo encaixado. Acho que o Cris Amédio tem méritos em cima disso, junto com os jogadores também. E os americanos vêm para poder trazer esse algo a mais, né? Então acho que isso engrandece e traz uma magia ali a mais para o jogo, Vieira. Muito bem. Um desfalque que deve ser certo amanhã à noite é do Ala Derek, com problemas na panturrilha, não é nada grave, mas talvez ele seja poupado para o jogo de amanhã, pode ser desfalque. Em compensação, os americanos devem estrear, já deve ter minutagem amanhã nesse jogo contra o Pinheiros. Rodrigo, por favor, coloca a 7ª rodada, a 7ª e última rodada, que vai definir o posicionamento dos playoffs de quartas de final. Hoje, 2 jogos, 8 da noite, o Corinthians enfrenta o Bauru, o Paulistano enfrenta o Basquete Osasco. Esse é um jogo que o São José vai ficar de olho. Em caso de vitória do Basquete Osasco, o jogo do São José contra o Pinheiros, que vai ser amanhã às 7h30 da noite, vai valer muito. São José podendo até assumir a 4ª posição. E eu pulei aqui, tem Franca e Mogi um pouco mais cedo amanhã, 19 horas. Classificação agora atualizada do Campeonato Paulista de basquete, depois de 6 jogos, todo mundo com 6 jogos. Tem Mogi em primeiro, Franca segundo, terceiro Corinthians, quarto Bauru, quinto Paulistano, sexto São José Basquetebol, sétimo Pinheiros, oitavo o Osasco Basquete. Em caso de vitória do São José, ele vai para 3 vitórias. O São José, eu falei que ele poderia assumir a 4ª posição, na verdade ele pode assumir a 5ª posição no lugar da equipe do Paulistano em caso de vitória do São José para cima do Pinheiros e derrota do Paulistano para a equipe do Basquete Osasco, ou seja, muita coisa pode acontecer. E lembrando que se o São José perder para o Pinheiros, ele cai para a 7ª posição contra o Pinheiros, dependendo aí da combinação de resultados. Vamos acompanhar, o Gabriel Campos estará lá amanhã no Lineu de Moura e vai trazer os detalhes desse jogo na
sexta-feira para você, aqui dentro do nosso Hora do Esporte, tá certo? Paulito, para a gente fechar o programa de hoje foi corrido, hoje com muita informação, falando de futebol feminino. Você está vendo aqui já, o São José entra em campo daqui a pouco na Taça Paulistana, que é uma competição que reúne 6 equipes. Além do São José, tem também a equipe do Mauaense de Mauá, que é o adversário do São José de logo mais, o Realidade Jovem, que é de São José do Rio Preto, o Centro Olímpico, que é da capital, o São Bento de Sorocaba e também a Lemense da cidade de Leme. Todo mundo joga contra todo mundo em turno e retorno, dentro de um grupo apenas, ou seja, cada time vai fazer 10 jogos. Depois de 10 jogos, os 2 primeiros fazem a final em jogo único e aí define-se o campeão da Taça Paulistana. Daqui a pouquinho, Paulito, já, 3 da tarde, a bola rola no estádio Martins Pereira para São José e Mauaense, Paulito. E os 4 primeiros colocados também garantem já a participação para a próxima competição que vai ter também da Taça Paulistana que é a da Copa próxima Paulista temporada. de Futebol Feminino. Exatamente, Copa Paulista. Então, acho que isso daí é uma coisa bacana, né? São José está tendo algumas dificuldades aí de calendário, principalmente para poder conseguir participar do Campeonato Paulista principal. Então, essa competição ajuda para poder movimentar as meninas, gerar calendário, para elas aumentarem nível competitivo também. Então, acho muito válido. Vamos torcer a acompanhar as meninas. Sem dúvida alguma. Entrada franca no estádio Martins Pereira, sexta-feira, os detalhes desta partida aqui no Hora do Esporte. Ufa! Vambora, Paulito? Partiu, Vieira! Tá na hora. Paulito, grande abraço para você. Sempre bom tê-lo aqui no Hora do Esporte. Te espero sexta-feira para a gente fechar a semana com muita notícia boa do esporte da nossa cidade. Com certeza, sexta-feira estaremos firmes e fortes aqui na Hora do Esporte. Até. Maravilha. Luizão, grande abraço. Sempre bom tê-lo aqui. Ai, deixa eu vir aqui. Aê, o nosso soquinho maroto de segunda, quarta e sexta. Sempre bom o Luizão. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Nós vamos chegando ao final do Hora de hoje. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Luizão e grande equipe, a gente volta na sexta-feira para te deixar muito bem informado sobre os assuntos esportivos da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até sexta. Tchau, tchau.